Boa noite. Boa noite a todos. Já estamos aqui chegando, aguardando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Tri. Boa noite, Fê. Boa noite, Wellington. Já por aqui, a gente podendo então iniciar, não é? As pessoas chegando. Vamos nos conectando para daqui a pouco nós começarmos a falar do nosso tema de hoje maravilhoso. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem aí? Tudo bem aqui? Então tá bom. E por aí? Frio. Mas dizem que o final de semana vai piorar. Então, é se preparar. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, amo o frio? Não conheço. Nunca fui. Não, nunca fui. Eu também. Amo o frio longe, indo embora. É o melhor, né? Então as É, pessoas estão frio é. chegando, né? Aos poucos. Vamos tirar elas do frio também. Olha lá, a galerinha do Theo chegando, que legal. Muito bem. É isso aí. Oi, Cris, boa noite. Tudo pronto aí para nosso tema de hoje? Tudo pronto. O Vamos lá então? Vamos começar? pessoal tá chegando. Estão mandando os coraçõezinhos aí para nós. Vamos começando, vai. Então, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Ele por mais esta oportunidade de utilizar este instrumento tecnológico para falar um pouquinho dos seus ensinamentos, das suas vivências e que possamos colocar em prática tudo aquilo que Jesus tentou nos ensinar e que a gente ainda não aprendeu. Que assim seja. Graças a Deus. É isso. Vamos lá. Então, É hoje o nosso tema é. as parábolas de Jesus. Muito bem. É um tema leve que ninguém pode falar que esse é pesado, né? Que vai dormir depois com um pesadelo. Vai ficar com medo, Não, vai ter que depois fazer choque anímico. não. O peso hoje é outro, é moral, na consciência. É isso. Então, ó, seja bem-vindo a Fernanda, a Adriana, a Cris, a Lulinda, Renata Teodoro. É isso. Isso. Tem- temos 8 pessoas por enquanto, é isso? É isso. Estão chegando. Tem o João, que estava aqui, não sei se ele saiu. O João, que é do fã-clube do Theo Medon. E vamos indo, vamos fazendo que o pessoal vai entrando. Então vamos lá. Eu posso começar? Pode. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu escolhi uma parábola chamada a parábola do filho pródigo. E, e todos os estudiosos dizem que esta parábola é como se fosse o evangelho dentro do evangelho. Então eles comentam que se a gente não entender nada de tudo que foi escrito sobre Jesus, sobre Deus, sobre suas lições, bastaria a gente ler, entender e compreender esta passagem, né? Então, quando a gente fala do filho pródigo, nós estamos falando do evangelho dentro do evangelho, né? Sim. Esta é a representatividade desta passagem. E a passagem diz assim, eu vou ler aqui, ó, tá no livro de Lucas, no capítulo 15, e na verdade é uma sequência de 3 parábolas que a gente precisaria ler todo o contexto para entender, mas eu vou focar exclusivamente nesta que diz assim:
Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades, e foi aí que chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos para alimentar os porcos. Desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedirei, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. Ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu músicas e danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhes que era aquilo. E eles lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua herança, matastes-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e agora se encontrou. Esta é a passagem, né, do filho pródigo, e eu gosto muito dela, né, porque ela tem vários ensinamentos que a gente pode refletir aqui no dia de hoje. Primeiro, muitas pessoas costumam dizer, né, que o errado da história é o filho mais novo, que foi embora, que pediu parte da sua herança e abandonou aí o seu pai. Mas eu queria trazer um outro olhar, que talvez o grande errado da história é o filho mais velho que ficou do lado do pai o tempo todo. E aí a gente pode refletir um pouquinho sobre isso já já. Quer falar algo ou posso continuar? Não, pode continuar, deixa você ter o seu raciocínio aí. Então, beleza. Então, o que que acontece, né? Acontece que, assim, como eu estava dizendo, a gente precisa, quando a gente lê as parábolas de Jesus, o Evangelho de Jesus, a gente precisa se atentar a uma orientação que está escrito lá no livro dos Espíritos, na introdução, na terceira parte, chamada Notícias Históricas, que está escrito assim, ó: para compreender algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras e o contexto e costume da sociedade daquela época. Então, o que que acontece? Naquela época, a herança só era dada quando o pai morria.
Quando um filho pedia antecipação da herança, é como se ele estivesse dizendo para o pai assim: você morreu para mim, eu não quero mais a sua presença, eu não quero mais a tua convivência. Então você morreu para mim. Então a sociedade tinha um olhar muito severo para esses tipos de pessoas que tinham esse comportamento de pedir a antecipação da herança, que era como se estivesse matando o pai vivo. E Uhum. aí tinha muito mais um olhar crítico para o pai que perdoava esse filho, né? Então a gente precisa entender o contexto da época para que a gente possa avançar em relação a tudo isso, né? Então esse filho mais novo, ele disse para o pai assim, ó, você morreu para mim, eu não quero mais você. Então dai-me a parte que me cabe nessa história e eu vou embora. E aí ele foi embora, gastou tudo que ele tinha para gastar, viveu uma vida é, de, de, super, de Superficial. supérfluos, né? Uma vida superficial. E aí, passado um período, esse dinheiro acabou. E aí ele sentiu fome, arrumou um emprego que era simbolicamente cuidar dos porcos. E ali é onde ele começa a ter novamente reflexões, é onde desperta a vontade nele de pedir perdão, e voltar atrás e ver se o pai dele podia acolhê-lo, né? E aí estava tendo uma festa, a festa da misericórdia, aonde o pai tinha perdoado o filho, porque esse filho se perdeu e foi encontrado, estava morto e reviveu. E aí quando chega o filho mais velho, que estava presente o tempo todo com o pai, ele estava ali acompanhando tudo que o pai estava fazendo, ele estava seguindo os ensinamentos do pai, ele teve um comportamento totalmente egoísta, né? Então, por isso que eu digo que na festa da misericórdia, o filho mais novo pediu perdão, o pai misericordioso aceitou tudo isso, né? Porque a grande questão é que Jesus quer sempre nos colocar no colo de Deus, né? Jesus ele quer retirar todas as distâncias, Jesus quer retirar todas as barreiras para que a gente tenha uma vivência verdadeira, uma experiência verdadeira com esse Deus que é amor, que é esse Deus que nos abraça, que é esse Deus que nos acolhe, esse Deus misericordioso. Então estava tendo a festa da misericórdia e aí chega lá o filho mais velho e tem um comportamento egoísta. Por isso que eu costumo dizer que o errado da história é esse filho que estava do lado o tempo todo e não conseguiu entender o contexto, né? Ele se E enciumou, né? oi? Ele ficou enciumado com o tratamento que o pai estava dando para o outro. Ele não entendeu o quanto o outro, a modificação, né? A transformação. É isso. E aí tem uma música que eu não sei se a gente vai conseguir ouvir, mas eu queria colocar ela aqui, ó. Deixa eu ver se a gente consegue fazer um bem bolado aqui. Hum. Oi? Ó, eu vou colocar uma música. Tá. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Tá dando para ouvir? Por enquanto, sim. Muito alegre eu te pedi o que era meu, parte um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. 1000 amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai
É isso. A música aqui fala bem o que a gente acabou de conversar, né? Um jovem que, enquanto tinha dinheiro, encontrou um monte de amigos, gastou tudo o que tinha, e aí encontrou um patrão cruel e que fez ele refletir o quanto estar do lado do seu pai realmente era importante e o quanto reconhecer os seus erros e pedir perdão fazia toda a diferença. E como esse pai amava tanto, né? Esse pai sempre amou, esse pai sempre esteve disposto, né, a esperar. E aí, quando esse filho retorna, faz uma grande festa para celebrar o renascimento do seu filho. Era isso que eu tinha para trazer por enquanto. Por enquanto, tem mais Não, depois a nesse gente vai assunto? conversando. Ah, tá. Não, desse assunto. Então, eu penso assim, sabe? Eu acho que fazendo uma comparação entre a parábola, que nem você falou, é o evangelho dentro do evangelho. Fazendo uma comparação da parábola, a gente consegue perceber o quanto para Deus é importante o arrependimento, o reconhecimento, que é isso que ele espera da gente, né? Aquele que já está andando no caminho certo, eles às vezes em quando fica esperando muitos elogios, fica aguardando muitas bênçãos, muitos milagres, muitas coisas boas na vida dele, mas ele já está no caminho certo. Então ele não precisa ser tão pastoreado pelo pai, pelos ensinamentos, pelas pessoas, porque ele já encontrou o caminho. Enquanto aquele que está perdido, quando ele se descobre, ele se desperta para o lado bom, para o ser bem, né? Ser um homem de bem, como hoje o evangelho da manhã foi exatamente essa, né? O homem de bem. Então, a alegria é uma festa a se realizar, porque era uma ovelha perdida que volta para o rebanho junto com os bons, né? Então, a festa é essa, de ter salvo mais um, de ter conseguido resgatar esse lado bom. Então, às vezes, a impressão que dá é que se está prestigiando demais o errado e deixando de olhar com carinho aquele que está do lado bom. Mas é exatamente isso. Isso acontece, às vezes, muito com a gente, até na família mesmo. Né? Você fala, nossa, aquele ali é tudo errado e o pai e a mãe vivem em cima, vive dando carinho, vive fazendo todos os gostos, qualquer coisinha que faz, os pais estão em cima, enquanto aquele outro que é todo bonzinho não tem tanta atenção e tanto carinho dos pais. Porque aquele que já está do lado do bem, que já conheceu, já despertou para isso, ele não precisa de tanto cuidado, porque ele já sabe o caminho. Agora, aquele filho que ele tem a tendência a amar, ele precisa estar toda hora sendo mais vigiado, e quando ele se desperta para a religião, para a oração, para o conhecimento da encarnação, ele se apega verdadeiramente a Deus, para os pais é uma grande alegria, porque ele vai deixar de dar trabalho, ele vai, para o pai isso também é um alívio, né? Mas ele vai ser feliz e ele vai estar encontrando o lado moral, que é aquilo que os pais estão tentando colocar nos filhos sempre. Então, acho que às vezes as pessoas não entendem muito essa forma diferenciada de tratamento. O que eu costumo dizer é que, assim, Deus, né, é o que você falou, Deus sempre vai nos buscar de forma apaixonada, né? Então, quando a gente voltar para Deus, Ele sempre vai estar apaixonadamente, de braços abertos, super feliz, esperando o nosso retorno, esperando a nossa volta, né? Então, Deus é uma pessoa, é um ser, né, é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, mas que nos ama e nos acolhe sempre em todos os momentos. É muito linda essa passagem, porque a gente precisa refletir que o nosso relacionamento entre Deus, né, e o pecador é aquilo que é justo, né? Então, o relacionamento de Deus com o pecador sempre vai ser justo. E quando a gente se arrepender de verdade, essa justiça divina, essa misericórdia divina sempre vai estar lá, esperando a gente voltar para nossa casa. E É sempre isso. com uma grande alegria e de braços abertos, né? Sim, sim, sim. Que é bem bacana. E aí, o que você escolheu? Eu escolhi o joio e o trigo para falar a parábola. Quer que eu leia para você? Lê para nós, por favor. Então, vou pegar aqui. O joio e o trigo está lá em Mateus e diz assim, ó.
O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Isso mesmo. É uma parábola que acho que até é bastante conhecida, né? A gente até tem isso de falar, né? Um provérbio, vamos separar o joio do trigo, olha o joio do trigo, né? Mas muitas vezes a gente não entende o que ele quis dizer com isso, né? Porque como ele falava muito por parábolas, ele queria trazer o ensinamento, e naquela época era talvez mais fácil de compreender do que a gente hoje. Mas era a forma que ele trouxe de deixar uma palavra única para qualquer época. Então, a gente entende muito bem que quando nós fomos criados, vamos assim dizer, fomos todos do bem. Todo mundo nasceu bem, todo mundo nasceu do bem, todo mundo pro bem, mas nós temos as más tendências, né? E quando a gente deixa de praticar o bem, a gente já está fazendo o mal, né? Não fazer nada já é o mal. E quando ele diz aí que Prati foi lá, fez o plantio do trigo e dormindo nasceu o joio. Por que isso? Porque nós somos dispersos. Nós aprendemos as coisas, nós sabemos o que nós temos que fazer, nós temos a conduta moral do que é certo e do que é errado. Mas por descuido, por relaxo, por preguiça, por preferir a porta estreita, né? A gente acaba deixando que cresça junto com as coisas boas, as coisas ruins, as nossas tendências crescem juntos. Só que nem sempre, que nem ele disse na parábola, então eu vou lá e tiro o joio e deixo o trigo crescer, já não dá mais. Porque já se misturou tanto, já cresceram. Quando se deu conta que aquilo estava crescendo junto, já estava num ponto que não tinha mais como separar. Tinha que esperar os dois crescerem juntos para poder, então, fazer a separação. E é o que a gente precisa fazer agora. A gente precisa aprender a nos conhecer, a conhecer o próximo e saber qual é o momento certo da colheita de ser feita. E isso em relação a tudo, né? Aos filhos, mas normalmente esse joio ele é visto como um inimigo que a gente tem deixado entrar nas nossas ações, nas nossas atitudes, e isso em todos os lugares, nos comportamentos, seja em casa, seja no trabalho, seja com amigos, todos os lugares. Muitas vezes a gente permite que más companhias, maus pensamentos penetrem na nossa vida e acaba nos prejudicando, porque nós não temos o orar e o vigiar, e a gente deixa isso à vontade e acaba não podando, não fazendo as coisas na hora certa. É onde dá a permissão para que o inimigo venha e entra. Aí é quando a gente passa, então, a procurar uma forma de fazer essa colheita e essa separação. E de que forma a gente pode fazer isso? É com entendimento, com estudo, com conhecimento, com a oração, vigiando e exemplificando, né? Nós não vamos mudar tudo numa vida, mas a gente pode começar a ter o entendimento do que é certo, do que é errado, saber o que é bom pra gente e o que não é. Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendo dessa parábola. E você? Tem aquela grande frase, né? Não, às vezes não dá para. Todo mundo fala assim: arranque o mal pela raiz. Mas o que o Sim, nosso mestre está dizendo é: não precisa arrancar o mal pela raiz. Você vai precisar aprender a conviver um tempo com tudo isso
e deixar essas duas coisas crescer. Tem um exemplo muito interessante, o que eu gosto de sempre falar, é que assim, por que Deus permite o mal? Para que a gente perceba a importância do bem, né? Então, assim, o mal existe, às vezes é preciso o mal chegar ao extremo para que a gente possa entender a importância do bem, a gente entender a importância do belo, né? A importância de fazer o outro feliz. Então, muitas vezes não dá para arrancar o mal pela raiz. A gente vai precisar aprender a conviver com o mal, mas que este mal não sufoque aquilo que tem de belo, aquilo que tem de útil dentro de cada um, né? Por isso que Jesus fala assim: deixa os dois crescer e na hora da colheita a gente arranca uma coisa e arranca a outra, a gente separa tudo isso. Mas a gente precisa, às vezes a gente tem tanta ambição para corrigir alguns defeitos que a gente acaba eliminando também algumas qualidades juntas. Sim. Né? Nesse sentido é interessante refletir. O pessoal está com frio, está todo mundo quietinho todo mundo hoje, ninguém quietinho, falou ninguém nada. fala, né? Só a Dani pôs uma carinha lá. Eu acho que o assunto de parábola não agradou. E aí, pessoas, o que vocês acham dessas duas parábolas? Né? Vamos aqui falar uma boa noite para a gente, né? Ó, ninguém se manifesta. Tem alguém aí? Tem, 20. Ei! Ah lá. Estamos começando. Muito bem. Agradou sim, a Dani tá falando. Então. Mas, por exemplo, né? Se a gente for parar, vamos interagir um pouquinho com eles. Se a gente for tentar pensar e olhar para nós e tentar analisar qual é a erva boa e a erva ruim, quais são as ervas boas que nós temos que devemos cultivar? Quem sabe eles podem falar um pouquinho. Quais são as ervas boas que nós devemos cultivar? Começou a farra do latido aqui. Quais são as ervas boas? Quais são as qualidades, né? As ervas boas. O que devemos cultivar nesse plantio? Porque nós estamos plantando, né? Não somos nós o que fazemos o plantio. O semeador. Sim. Somos nós. Então é de nossa responsabilidade a colheita também. A semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória, né? Se você semeou banana, você vai colher banana. Se você semeou laranja, vai colher laranja, né? E tem gente semeando banana querendo colher morango, né? Não dá. Não vai. Não vai dar certo. Ó, a Selma escreveu assim, ó: deixa os dois crescerem, cada um segue seu caminho, e assim conseguimos saber qual caminho bom a seguir. E aí a Elza diz: o amor, a caridade e o respeito são as ervas que temos que cultivar dentro da gente. A Cris diz: amor, prosperidade, empatia, caridade e fé. Isso. E quais são, então, a erva ruim que nós devemos deixar crescer até um determinado momento para depois nós arrancarmos, tirar ela, né? Para que ela não... Porque se ela crescer demais também ela vai prejudicar. Tem um limite. Mas olha que coisa... Eu acho que assim, é unânime, né, que a gente tem que cultivar o amor. Mas será que a gente está colocando adubo? Será que a gente está regando? Será que a gente está cuidando da nossa plantinha todos os dias? Né? Porque a gente está alimentando, né? A gente está cuidando desse amor. Faz 2000 anos que essa semente foi plantada no mundo e a gente ainda não conseguiu colher os frutos dessa semente. Olha que coisa triste de se ouvir. Se a gente for trazer essa parábola para o dia de hoje, com esse momento aí da pandemia, né? Tá tudo misturado, né? Quem está entendendo aqui o que é o joio e o que é o trigo no nosso país? Tá bem misturado, né? Ninguém está entendendo muito para que lado vai. Então, e as pessoas precisavam entender que neste momento o se distanciar é um ato de amor, né? O se distanciar é um ato de empatia, o se distanciar é um ato de solidariedade, é um ato de respeito, é um ato de caridade.
né? E as pessoas não entenderam tudo isso, Uhum. né? As pessoas estão vivendo aquele ditado cada um por si e Deus por todos, né? É. E a gente vê também que isso é um pouco de cultura e conhecimento, né? Porque existe muitas pessoas sem preconceito nenhum, estudiosos, independente da classe financeira, né? Classe econômica que vive, enquanto tem outros que não está definido nisso, porque você vê ricos e muitos pobres se misturando em festas, né? Não é pela classe, mas pela cultura, pelo conhecimento, não tem esse respeito, não tem essa empatia, né? Então, o que que vem? O que que falta aí? A moral. E esta é a parte mais difícil, né? É a convivência, é o entendimento, é entender que a minha liberdade termina onde a liberdade do outro começa, né? E a gente ainda não compreendeu tudo isso. A Nádia está dizendo assim, está tudo muito confuso, e é verdade, porque alguns dizem vamos para a direita, outros dizem vamos para a esquerda, e aí as pessoas estão remando para lados diferentes, e o nosso barco começa a girar em círculo, a gente não sai do lugar, né? É, E aí as pessoas estão se perdendo em maus pensamentos e desamor, né? A Nádia está complementando aqui para gente. É sim, exatamente o momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão pedindo a sua herança para Deus, né? A sua herança para o Pai, e dizendo assim, ó, dai-me tudo que me pertence, dai-me a parte da minha herança, que eu vou viver aqui a minha vida, e depois, na hora que tudo isso acabar, a gente vai sentir falta, né? Tem uns esbanjando e outros passando fome, né? sim. É o que o que sempre houve, né? As diferenças muito grandes, né? Entre um e outro, muita diferença. Mas a gente sabe de uma coisa também, independente da parte política, de exemplos de pessoas que vão para um lado ou então dizem faça isso, façam aquilo. Cada um dentro de si sabe o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito. Então também não pode se deixar seguir por os maus caminhos, por aquilo que já sabe que não é o correto. Tem a noção, a ética do que é certo e do que é errado. Então é seguir por ela, cada um fazendo a sua parte vai dar certo. Lógico, né, Val? Assim, muitas pessoas precisam trabalhar e a gente entende tudo isso, a gente respeita, né, esse momento das pessoas, mas esse trabalhar, ele tem que ser consciente, ele tem que ser um trabalhar responsável, né, um trabalhar com um olhar de carinho, com um olhar de compaixão, né? Então, tem um lugar aqui perto da minha casa que vende produtos naturais, né? Então você chega lá, o cara tá com aquela máscara grandona de plástico, uma máscara por baixo. Ele chega perto de você, ele te dá o álcool em gel para você colocar na mão. Ele não deixa você relar em nada. Tem um tapete com cândida para você passar o teu pé para você poder entrar antes da loja do cara. Você vê que ele está tomando todos os cuidados, né, para que as pessoas não adquiram essa doença. Sim. Mas sempre chegam as pessoas lá que não querem respeitar essas regras. Chegam sem máscara, e aí eles se negam em atender, as pessoas arrumam confusão, né? As pessoas ficam nervosas. Então, assim, é todo um contexto social muito difícil que a gente está vivendo neste momento, É. né? Então, Não vem de cima, né? O exemplo não vem de cima. Então fica difícil você saber o que é certo, o que é errado, o que não, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Ele está fazendo a dele, eu acho que é isso que tem que ser. E as pessoas que têm saído para trabalhar, que têm suas obrigações, que têm que fazer, que não estão dentro do grupo de risco, tem que ir, tem que fazer, e os que estão tem que respeitar. Não é por ninguém, é por si. Né? É cuidar de si né? mesmo, né? E voltando aqui às nossas conversas, né? Eu diria que a grande erva, a erva e o joio, né? É o amor e o egoísmo, né? São as duas coisas que a gente que estão juntas conosco o tempo todo e que a gente precisa aprender a ponderar, aprender a respeitar. Porque, deixa eu fazer um comentário, o egoísmo não é ruim, né? As pessoas falam assim, o egoísmo... Não,
o egoísmo não é ruim. E eu vou dizer aonde que eu acho que o egoísmo não é ruim. Existem alguns momentos da vida que você precisa olhar para você e você precisa primeiro se amar, né? Então, assim, primeiro eu, depois o outro. Isso não é, embora para muitas pessoas falar, ah, você é muito egoísta, você só está olhando para si mesmo, né? Mas se eu não estiver bem, se eu não estiver no meu melhor, se eu não estiver nutrido, fortalecido, eu não consigo ajudar o outro, eu não consigo dar para o outro, eu não consigo oferecer para o outro aquilo que eu não tenho, né? Então, as pessoas falam assim, ah, você é muito egoísta. Não, eu não sou egoísta. Primeiro eu estou me amando, primeiro eu estou cuidando de mim para que eu possa amar e cuidar do outro, né? Então, muitas vezes, no sentido literal da palavra, como as pessoas entendem, a gente vai ver o egoísmo e o amor convivendo de forma juntas, né? Mas que esse egoísmo não prejudique ninguém, que esse egoísmo não faça mal para ninguém, que esse egoísmo não se vire arrogância, que esse egoísmo não vire orgulho e que esse egoísmo não prejudique ninguém, né? É, Mas que a gente aprenda a conviver, né? Então, nós, ora o amor, ora o egoísmo, ora a alegria, ora a tristeza, né? Ora nós vamos estar muito bem, ora nós não vamos estar bem, né? Então, a gente precisa entender que a nossa vida tem altos e baixos, né? E se não tivesse altos e baixos, se a nossa vida fosse assim, nós estaríamos todos mortos, né? Então, por sim, isso que a gente precisa subir. ter ciclos da nossa vida. Então, ora eu vou estar bem, ora eu vou ser luz, ora eu vou ser trevas. Ora eu vou ser alegria, ora eu vou ser tristeza. Ora eu vou ser esperança, ora eu vou ser alguma outra coisa. E assim a nossa vida vai acontecendo. Então, a erva e o joio vai crescendo o tempo todo junto de nós. Não sei se as pessoas conseguiram entender o que eu quis dizer. Eu acho Era que isso que sim. Jesus falava, né? Deixa os dois crescer juntos. E na hora da colheita faça a separação. É, talvez o egoísmo foi bom uma referência, porque é o sentimento que as pessoas mais entendem, mas é um pouco de autoestima, né? Você cuidar de você não é ser egoísta, é obrigação. Porque tudo aquilo que foi nos dado vai ser nos cobrado. O corpo, a saúde, o bem-estar. E realmente, você não tem o que oferecer para as pessoas se você não tem para você, né? Não dá para você tirar da tua casa e dar para o outro se na tua casa não tem. Então, se na tua casa não tem amor, não tem sentimento, não tem carinho, se você não tem isso para doar, você não vai ter. Então, você tem que primeiro fazer isso crescer dentro de você tem que alimentar isso em você, cuidar de você, estar com a sua casa interior pronta, para que você possa, então, também oferecer para os outros. Então, não acho que seja um egoísmo, acho que é uma autoestima que todo mundo tem que ter. Às vezes, você tem que se colocar em primeiro lugar, para que você possa, então, olhar para os outros iguais. Porque se você estiver lá atrás, você vai estar sofrendo. Se você estiver sofrendo, você também não vai conseguir ajudar ninguém, você vai ser mais uma pessoa a precisar de ajuda. Então, não acho que seja um egoísmo, mas é uma palavra que tem duplo sentido aí para entender o joio do trigo e entender. Deixa as duas coisas crescer. Tira o lado ruim, deixa o bom ficar, né? Que o bom vai ficar, vai fortalecer e você vai se ajudar com ele também. Quem já viajou de avião deve lembrar quando as aeromoças chegam para dar as orientações de segurança, elas dizem assim: máscaras de oxigênio cairão automaticamente do teto, coloque primeiro em você para depois ajudar o outro, né? Uhum. E aí, gente, isso é um grande ato de amor, né? Primeiro eu me ajudo para depois eu ter condições de ajudar o outro. E se a Sim. gente entendesse esta lógica da vida, as coisas seriam um pouco mais fáceis, não seria um grande fardo, como É. muitas pessoas encaram por aí. A gente pode até falar desse exemplo na pessoa que está morrendo afogada, né? Você vai lá ajudar e morre os dois. Se você não tiver um autocontrole, não souber o que você está fazendo, não tiver uma técnica, os dois morrem afogados. Então, para isso você também precisa se cuidar e se conhecer para poder, até para poder ajudar. Sim. E era isso, gente. Eu gostei da conversa. Não sei se você tem mais alguma pergunta para provocar as pessoas,
para participar, mas eu acho que cumprimos o objetivo. Hoje nós viemos trazer uma coisa mais mansa, porque a gente vem trazido temas muito fortes, né? Suicídio, é, relacionamento abusivo, obsessão. Então, vamos trazer alguma coisa mais leve, porque tratar da moral não é leve, é difícil internamente para cada um. Mas se vocês quiserem dar uma ideia também de algum tema que vocês gostariam de ouvir na próxima semana, pode deixar escrito aí que a gente também vamos ver se é possível, se é bacana, e a gente coloca também. Mas hoje era um tema mesmo mais tranquilo, porque a gente precisa também dar uma amenizada na situação. Aqui em casa começou a bagunça das crianças, então já tá caindo o brinquedo aqui de cima, tá uma Pois é. beleza aqui. Aqui nem começou e nem terminou, não parou. É que a Vamos gente lá. consegue colocar essas crianças. Assim, ó, a gente consegue segurar alguns minutos, entendeu? E daqui a pouco começa. Já veio o brinquedo aqui de cima, já caiu. Já tem um outro passando aqui agora, lá, ó, dando Tô tchauzinho. vendo olha lá. Oi, Pedrinho. Tudo bem? É o futuro Wellington. Vai ficar sentadinho aí, ó. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Deixa eu colocar mais uma música então para a gente ouvir, para Vai, terminar. coloca. Uhum. E amanhã tem palestra, né? Amanhã tem Rosângela Pires, amanhã falando sobre missão, provas e expiação. Bem bacana. Primeira vez na nossa casa. Pensei que podia Isso. viver mesmo. Esse tema eu já ouvi você pedir outra vez, Elza. Vamos trazer ele sim. As Não crianças iria índigo. viver. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória. Vai fazendo a prece de encerramento junto com a música. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Olha aqui, ó, a Cris está dizendo para a gente falar sobre os espíritos que saíram da capela. É um tema legal também, bem interessante para a gente pensar. Mas vamos lá então, gente, elevando aí os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Ele por mais esta oportunidade que foi nos dada de refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que a gente possa entender que tudo na nossa vida é do Pai e que tudo é em função dele. Que a gente tenha sabedoria para lidar com as adversidades do nosso dia a dia. Que tenhamos sabedoria para separar o joio do trigo. E que tenhamos sabedoria para se arrepender e voltar sempre para os braços deste Pai misericordioso, que nos ama e sempre está esperando o nosso retorno, a nossa melhora e a nossa evolução. Amém. Então é isso, gente. Por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Na próxima quinta-feira tem mais. E aí nós vamos vendo o tema e tem bastante sugestões, né? A gente passa depois para vocês. Tá bom? Então, obrigado, Wellington. E até amanhã tem palestra e nós vamos nos vendo por aí. Uma boa noite para você. Boa noite para todos.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem junto, por vir conosco, de estarmos aqui reunidos para ouvir e entender um pouquinho melhor as parábolas de Jesus, né? Não tem muitas coisas que tem muitos exemplos, mas hoje a gente consegue entender um pouco melhor e resumir bastante, mas aos pouquinhos a gente vai trazendo mais coisas, mais temas, mais novidades e vamos aprendendo todo mundo junto, tá bom? Então, na próxima terça-feira, ao meio-dia, aqui no Instagram, nós vamos ter o Evangelho no Lar. E eu espero vocês. E eu vou colocar essas meninadas aí para participar. Eu espero que vocês participem comigo, tá bom? Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e um bom soninho para todos. Até logo.